Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, finalmente um vídeo aí com boas notícias para o torcedor cruz-maltino. Isso mesmo. A gente vai falar aqui sobre a vitória do Vasco da Gama ontem, frente à equipe do Criciúma. Já vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrêa, lá em São Luís, no Maranhão. Semana importante aí para definir a situação da SAF no Vasco da Gama e o Vasco contratando um reforço aí de peso. Alex Teixeira chega ao Vasco da Gama. Então a gente vai explicar essa situação do Alex Teixeira também. Então nos acompanhem até o final. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, sobre o jogo de ontem, né? O Vasco venceu o Criciúma fora de casa, se aproximou da liderança. O gol do Vasco lá no Heriberto Rios foi marcado pelo Raniel logo cedo, aos 8 minutos do primeiro tempo. Isso fez com que a equipe do Criciúma sentisse aí o golpe, mas é o seguinte, né? O Vasco jogou a conta exata para sair com os 3 pontos. Não foi aquela grande exibição do Vasco da Gama. A equipe tem potencial para poder crescer muito mais. E é o seguinte, né? A gente vê a defesa do Vasco se comportando muito bem e, para mim, o destaque da partida, Thiago Rodrigues, junto aí com esse Andrei Santos aí, que tem jogado uma bola redondinha. E após essa vitória, como que fica, pessoal? Com o resultado, o Vasco vai a 34 pontos, encosta ali no Cruzeiro, 4 pontos apenas de diferença. Mas o que é mais importante, meus amigos, o Vasco da Gama abre 9 pontos para o quinto colocado. Então a classificação do Vasco aí para o acesso à Série A em 2023 está muito bem encaminhado. O Vasco, na minha opinião, já subiu. O Vasco precisa aí de 9 vitórias e o Vasco até novembro vai conseguir aí com o pé nas costas. Próximo jogo do Vasco da Gama contra o Sampaio Corrêa, às 16h30 no próximo sábado. Então o nosso treinador, o Maurício Souza, vai ter tempo aí para poder trabalhar, para desenvolver um bom futebol. O Vasco que vai ter alguns desfalques aí para esta partida. Bom, meus amigos, com relação à situação da SAF, esta semana a gente vai ter aí mais uma reunião no Conselho Deliberativo. Essa reunião aí deverá ser a última antes do Conselho Deliberativo dar aí o seu veredito com relação ao parecer da proposta da 777 Partners. Então vai ser uma semana aí muito agitada. A SAF do Vasco da Gama, que na última semana foi judicializada aí pela Alerj, pela Câmara dos Deputados, e vamos aguardar para ver como que fica toda essa situação, porque até aqui o contrato não foi mostrado aí para ninguém. Mas falando aqui de notícia boa, Alex Teixeira chega no Vasco da Gama. Isso mesmo, reunião marcada terça-feira apenas para poder definir aí os valores do salário do Alex Teixeira e o tempo de contrato do atleta. Foi feito aí um acordo
verbal entre Carlos Brasil e Alex Teixeira, e Alex Teixeira chega ao Vasco da Gama. Na minha opinião, é um reforço de peso que vai ajudar o Vasco da Gama muito aí nessa Série B. E é o seguinte, dá um dinamismo muito maior para o Vasco da Gama ofensivamente este atleta. O Alex Teixeira, o último clube que ele jogou foi o Besiktas, foi colocado aí para escanteio por conta da deficiência física, mas o futebol brasileiro a gente sabe também que não é lá essas grandes coisas, e eu estou aí muito curioso para ver como que vai ser essa situação do Alex Teixeira. Então, Alex Teixeira aí, reforço do Vasco da Gama, terça-feira vai ser anunciado, e é o seguinte, o Vasco não pode parar por aí. O Vasco precisa contratar mais jogadores para integrar o seu elenco para o restante do ano. E principalmente fazer uma espinha dorsal. Segundo informações aí do jornal O Dia, o Alex Teixeira chega no Vasco da Gama com um contrato até dezembro. Prefiro aguardar, está sacramentada a negociação, mas é o seguinte, quem sabe aí o Carlos Brasil não consegue prorrogar esse contrato até junho. É a única coisa que está faltando aí é a situação do tempo de contrato do Alex Teixeira. Então, boas notícias para o torcedor do Vasco. Bem-vindo aí o Alex Teixeira, que é bacalhau, é cria do Vasco da Gama. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos aí. Valeu!